Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o ano astrológico de Júpiter, né? E como isso vai reverberar principalmente na sua energia em relação a tudo que você está fazendo nesse exato instante de tempo e espaço. Fora isso, seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que você almeja conquistar dentro da sua vida, independente da sua fase atual, do que você esteja fazendo atualmente. Mas o grande lance de tudo isso é a gente entender como vai impactar nessa energia de Júpiter. Só para ter um entendimento, né, a gente faz essas gravações dos anos astrológicos todo ano, inclusive nos podcasts, vídeos, para te ajudar em relação ao seu crescimento, né? E em relação à astrologia, a astrologia é a ciência das antigas civilizações, né? A astronomia é filha da astrologia. E quando a gente pensa assim, todos os anos, na verdade, começam na mais ou menos 20 de março, né? Então, se você ainda acha que janeiro é o primeiro ano do mês, só para você entender um pouquinho, já parou para pensar que setembro é o mês 7, setembro, mas é o mês 9? Né? Outubro, se você pegar no latim, outubro é octo, né? No caso tem 8, mas na verdade é o mês 10. A gente fala, por exemplo, do mês novembro, 9, novembro, mas é o mês 11. Dezembro, né? 10, é o mês 10, mas ao mesmo tempo é o mês 12. E não tá meio estranho, né? Não tá batendo. Então, por quê? Porque as antigas civilizações utilizavam um calendário diferente. Você deve ter visto já vídeos sobre isso, calendário Maia, por exemplo, de 2012, todo mundo se desesperou pelo fim do mundo, e a mesma coisa acontece todo ano, em mais ou menos 20 de março, né? Pode ser 19, 21, depende do ano, mas esse ano de 2024, onde eu tô gravando, né, o qual eu tô gravando esse ano astrológico, e vai se repetir isso, o tema vai ser o mesmo, né, mas vai mudar só o ano, tem a ver com o ano astrológico de Júpiter. Então, algumas ressalvas que eu quero falar, né, em relação a você. Júpiter, né, se você não sabe sobre mitologia, mas Júpiter é Zeus, na mitologia grega. Júpiter é um nome romano. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente está numa transição, né, em relação, inclusive, aos 52 anos de Saturno. Saturno era, na mitologia grega, o pai de Zeus, né, Cronos, o titã. Né? E nesse caso, Cronos é destronado por Zeus. Né? Então, Saturno é destronado por Júpiter. E isso é interessante porque, nesse caso, a gente está saindo também do ano astrológico de Saturno, no qual era regido por Cronos, né, nesse caso, e agora a gente vai para Zeus. E o que Zeus representa na mitologia grega? O maior deus do Olimpo. Então, se a gente pensa sobre isso, o que tem a ver isso com você? Tem a ver com a sua autonomia, com a sua força interior, com a sua autoridade, com o poder interior que você tem. Então, o ano de 2024, entre todos os anos, você pode estar... É atemporal esse podcast, esse vídeo. Independente do ano, mas o ano astrológico de Júpiter vai servir. Esse é um ano de expansão, de crescimento, né, de abundância, porque Júpiter ele é o maior planeta do sistema solar. Então, se a gente pensar em relação às energias, a gente pode falar da sorte, em relação à prosperidade, porque vai expandir, nesse caso, todas essas energias que a gente está procurando, né, fazer em relação à nossa vida. E, logicamente, que isso corrobora, por exemplo, para os seus planos financeiros, pessoais, profissionais. Às vezes até fazer uma faculdade, às vezes fazer alguma pós-graduação, você terminar alguma coisa que você começou, mas não terminou. Às vezes até um relacionamento, né, expandir em relação ao próximo nível, talvez um casamento. Às vezes até mesmo uma viagem que você gostaria de fazer e agora vai acontecer. Isso é o melhor momento, vamos dizer assim. Logicamente que não existe receita de bolo, porque o universo, a existência, na verdade, ela privilegia, vamos dizer assim, as pessoas que estão em sintonia. Né? Não adianta você pular etapas. Então imagina que os anos anteriores, anos astrológicos anteriores, você não está fazendo dever de casa. Júpiter também pode corroborar para trazer o oposto, né? Porque tudo é polar, né? A gente pegar o Caibalion, né, em relação às leis alquímicas herméticas. Então se você está expandindo coisas ruins, logicamente que vai expandir coisas ruins também. Né? Fora isso, Júpiter significa também ampliação de tudo que tocamos, tanto positivo como negativo, como eu falei. E nesse caso, se você está expandindo, por exemplo, coisas que você não gosta, nesse momento, você tem que resolver. Então, resolva o mais rápido possível pendências de anos atrás, que você sabe que estão acontecendo, estão ainda refletindo dentro de você. E, logicamente, se você não resolver isso, tende a voltar. Né? Além disso, Júpiter também corrobora para mais espiritualidade e busca por propósito. Né? Então, muitas pessoas vão sentir um chamado para evoluir. Né?
e até mesmo eu tenho uma frase aqui que eu coloquei na minha colinha aqui no script pra gente gravar, Júpiter, ele expande aquilo que você já está cultivando. Então escolha muito bem o seu foco. E você vai sentir um chamado, assim, se você ainda está se sentindo meio confuso em relação a tudo que está acontecendo, você vai sentir um despertar muito forte, né? Então, você vai sentir no seu coração, né? Como eu sempre falo, nós temos 3 corações, né? A gente explica isso dentro da alquimia da mente. Né? No caso, o coração, o cérebro, né? O córtex cerebral, o seu coração que emite mais ondas eletromagnéticas que o seu cérebro e o seu sistema digestivo. Então, se você sentir no seu coração uma intuição muito forte, é o que você deve fazer, aquilo que você não está fazendo, e logicamente, se você acelerar esse processo, vai ter mais sucesso, né? E, então, como que você pode aproveitar essa energia de Júpiter em 2024? Primeiro, abrace o crescimento, né? Então, a gente pensa que o ano de Júpiter é um ano para aprender, para investir e dar grandes passos. Porque o ano, ele já puxa esse tipo de energia. É natural que a expansão ocorra naturalmente, sabe? Independente do seu momento. Né? Independente de como... Às vezes você está com problemas financeiros, mas vão aparecer oportunidades as quais você está buscando, que naturalmente vão trazer, por exemplo, respostas ou às vezes até outras oportunidades, porque é um ano de expansão. Naturalmente, se você é uma pessoa mais negativa, você vai blindar também esse nível de energia. Por isso que é um momento também, matematicamente, vamos dizer assim, né, geometricamente, para você resolver também pendências de crenças limitantes, traumas, medos, que ainda estão sendo trazidos do seu passado. Não adianta você procurar alguém para resolver isso. Você sabe do que eu estou falando, isso está te prejudicando, mas você tem que resolver. Porque Júpiter também privilegia quem está fazendo o dever de casa, como eu falei. Tudo é assim, o cosmos, né, a existência, o universo é assim. Segundo, né, como você pode aproveitar o ano de Júpiter? Acredite no impossível. Nesse caso, Júpiter favorece quem pensa grande e quem se arrisca. Tem até o ideograma em chinês, eu lembro quando eu estudei mandarim pela primeira vez, que tem o ideograma de risco, né? Risco, no caso, o ideograma, basicamente significa perigo e também oportunidade. Né? Então é bem interessante. O ideograma de perigo significa risco e oportunidade. Então, nesse caso, nessas oportunidades que estão acontecendo nesse exato instante de tempo e espaço, o que será que eu tenho que fazer? O que será que eu tenho que aprender? O que será que eu não estou fazendo? Eu sei que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu tô com medo do que pode ocorrer. Medo todo mundo vai ter, né? Mas ao mesmo tempo, se você se arriscar mais e acreditar no impossível, as suas chances, né, matematicamente falando, a amostragem, isso é científico. Quanto mais você tentar, mais você vai ter chance de acertar. Tanto que a gente vê, por exemplo, biografias de pessoas de sucesso, não é que elas erraram menos, elas erraram mais. Por quê? Elas tiveram mais amostragens, mais oportunidades fazendo do que pessoas que na verdade não se arriscam. Terceiro, alinhe-se espiritualmente. Né? Então, práticas como meditação, conexão com a intuição também estarão mais fortes. Então, práticas, por exemplo, meditação, respiração. Além disso, momentos de introspecção vão ser muito valiosos. Porque você vai conversar com o seu eu superior, né? O que a gente pode chamar de mentores espirituais. Entrar em conexão com outras realidades paralelas, dimensões. E aí isso faz com que você, por exemplo, exalte esse lado que às vezes você não está desenvolvendo, ou mesmo você tem medo, sabe? Você tem, às vezes, um bloqueio. Né? Às vezes tem pessoas que, né, a gente conhece que tem bloqueios em relação a essa expansão. Então pode ser uma grande oportunidade para você que quer expandir espiritualmente. Né? Espiritualmente, nesse caso, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com respiração, se a gente pegar a raiz latina da palavra espiritualidade. E quarto, que é uma ressalva muito importante, cuidado com os exageros. Né? Júpiter também pode amplificar impulsividade e excessos. Isso é verdade, isso é real. Como a gente sempre fala, tudo é polar. E nesse caso, Júpiter é a expansão do que é positivo e do que é negativo. E como você vai sentir muito, muito poder, né? Às vezes o pessoal usa empoderado, né? Que vem do inglês, né? Empowerment. Mas nesse caso, seria um poder interior muito forte. Isso pode se confundir com arrogância. Arrogância precede a ruína. Muito cuidado. A arrogância tem a ver com ego, não tem a ver com seu eu. Então, é como se fosse uma ressalva para você ter mais sucesso do ano de Júpiter. Então, assim, para a gente concluir, né, o ano de Júpiter é um ano de expansão. Né? Se você plantar as sementes certas agora, 2024 ou qualquer ano, né, que tenha um ano astrológico de Júpiter, porque esse podcast de vídeo é atemporal, pode ser o ano mais próspero da sua vida.
Com certeza. Só acreditar dá certo? Não. Você tem que usar todas as estratégias que a gente passou para você ter mais sucesso e com certeza colher os frutos que você tanto merece, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.